Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com muita alegria, celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, que desde os inícios da vida cristã tem em Pedro a referência daquele que é a pedra sobre a qual Jesus quis construir a igreja, isto é, a fé no próprio Cristo ressuscitado. E assim, celebramos unidos ao Papa este dia, pensando naquele que Deus escolheu dentre os apóstolos para ser o primeiro que preside na caridade, aquele que é referência para a fé e, sobretudo, para o pastoreio na unidade com a diversidade que a igreja tem, sem se perder nesta comunhão, mas podermos sempre viver a riqueza dos dons, dos carismas, na sua diversidade, sem perder a unidade. E assim, nós vemos no Evangelho como Jesus prova os seus discípulos, vai educando na fé, e primeiro, o que dizem que eu sou? Então, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Aí toma a palavra o próprio Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Claro que Jesus foi sovando, foi provando os seus discípulos nesta fé. E agora ele diz: não foi uma palavra humana, foi Deus que te inspirou. Bem sabemos que em outro momento o próprio Pedro vai negar. Mas aqui já dá um passo bonito para poder testemunhar a sua fé. Em outro momento, Pedro também, quando Jesus lava os pés: não vais me lavar os pés. Se eu não lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Porque Jesus, que é o Senhor nosso Deus, o bom pastor, ele não veio, aqui vem a primeira leitura, né? Como a primeira carta aos Coríntios nos diz, é preciso ser pastores do rebanho e cuidar, primeiro, não por coação, segundo, não por ganância, terceiro, não para dominar. E aqui vem, o pastor, ele não pode fazer do rebanho uma coação, uma obrigação, uma imposição, mas educar para o amor. O cajado do bom pastor deve primeiramente não deixar que caia no precipício. O cajado escora e traz para o rebanho, para que dê segurança à ovelha que está se desviando, à ovelha que está ferida, a ovelha que precisa de um cuidado especial. Assim, o bastão também, o cajado, deve orientar para não sair do caminho, mas também para defender dos lobos, das feras que podem ali se aproveitar, sobretudo das mais frágeis. E finalmente, o cajado serve para defender do inimigo, que vem para roubar as ovelhas, e assim ele defende também para que o rebanho esteja protegido. Até ouvimos: tu preparas um banquete bem à frente do inimigo, né? Como é bonito ver que o bom pastor vem para nos alimentar, nos dar segurança, e ele prepara a Eucaristia, que é o banquete onde se celebra a paixão, morte e a ressurreição do Senhor. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inimigo, que é o diabo e todos aqueles que lhe pertencem, né? Então, na Eucaristia, o bom pastor prepara esse banquete
e nós temos a alegria de ver que todos aqueles que são escolhidos e ungidos e enviados para cumprir a missão de pastor é a presença de Cristo Senhor. Por isso, Pedro foi preparado para que ele pudesse não coagir, impor no seu temperamento forte, que era de Pedro, mas poder testemunhar o amor de pastor que o próprio Cristo Senhor lhe ensinou. Lavar os pés, Ele que é o Senhor nosso Deus, é o sinal de que o poder não é para dominar, não é para coagir, e também não é pela ganância de querer se aproveitar da riqueza e poder tirar das próprias ovelhas a sua margem de lucro. Não é por aí. Por isso, é tão bom ver que o Cristo bom pastor ensinou os seus apóstolos a serem pastores como ele. E Pedro, bem sabemos, quando respondeu: Tu és o Cristo de Deus, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Quem vai lá em Roma, vê que na Basílica está o quê? O túmulo de Pedro. Tem o túmulo sobre o qual se construiu a primeira basílica do século IV, na liberdade dos cristãos com Constantino. Está lá a primeira basílica, embaixo o túmulo. E depois tem os túmulos dos papas e em cima a basílica num quarto plano, onde se vê pela TV normalmente. Mas até materialmente, sobre esta pedra construí a minha igreja. Isto é, o sinal da unidade de Pedro é ali. Igreja católica, apostólica, católica, porque enviada a todo mundo. Apostólica, porque é alicerçada sobre os apóstolos e a fé de Pedro. Depois, romana, porque foi ali que ele deu a vida como mártir da fé, como apóstolo. E assim, nós bem sabemos na tradição dos santos como testemunha a unidade com o Papa São João Bosco, meu pai e mestre, né? E pai e mestre da juventude em geral. Como disse São João Paulo II, foi alguém que tinha uma devoção pelo Papa e servia a igreja e tudo fazia por ela, com escritos e com todo o exercício pastoral que realizava. E teve uma vez que, pela questão política da Itália, foi proibido manifestação pela igreja, pelo Papa, e ele simplesmente, sem fazer alarde, chamou no pátio os seus jovens, deram-se as mãos e Dom Bosco foi atrás, foi correndo assim no pátio, e de repente parou, todos os jovens pararam, e quem estava em cima, ouvindo, viu escrito: Viva o Papa! Bonito, né? As manifestações dos santos, como expressa essa unidade com Pedro. E nestes tempos tão difíceis, de polarizações, de críticas absurdas pelas redes sociais, de grupos que se fecham numa visão tão tacanha de coação, quem sabe de outros objetivos de dominação, não vamos nem julgar tudo isso, que o próprio Deus é o juiz para todas estas coisas, mas é momento de mostrarmos unidade ao Papa. No dia da Cátedra de São Pedro, manifestarmos o carinho por aquele que responde o sim ao chamado do Senhor de pastorear o rebanho na unidade da fé, como Pedro fez, e também foi aprendendo com o Mestre Senhor, que deu a vida por amor dele também, sabendo perdoar aquele momento da negação, mas acolhendo o testemunho que um dia fez com que ele desse a sua vida crucificado e dizendo que preferia ser de cabeça para baixo, porque não merecia morrer como o seu Senhor morreu. Assim, neste dia, com a fé de Pedro, a cátedra, que é o lugar do ensino, né? Onde está lá Pedro, e os próprios cristãos, vocês sabem que não havia igrejas, eram as casas
onde se celebrava, inclusive no tempo de Paulo, o apóstolo, na casa de Priscila e Áquila, um casal que acolhia os cristãos. Lá tinha uma cátedra para dizer, aqui é a cátedra de Pedro. Nós estamos na unidade com ele, mesmo celebrando nos lugares mais diversos, né? Queremos então também nós lembrarmos que a cátedra de Pedro é sinal da unidade e da fé em Cristo, e por isso rezamos pelo Papa que tanto pede, rezem por mim e pela minha missão. É o que fazemos neste dia. Amém.